seca, o que acontece? Primeiro, você precisa ler muitas vezes, tá? Vale também gravar os áudios para poder escutar. Então, tipo, baixa lá, das principais você vai encontrar na internet o áudio, tá? Em MP3. As que você não encontrar, você grava você mesmo lendo, tá? E aí pega lá a Constituição, Código Civil, Código Penal, enfim, as que mais caem no seu concurso. E aproveita todo o tempo que você tiver para ouvir, tá? Tá lá almoçando, coloca para ouvir. Tá indo pro trabalho, tá se deslocando, ao invés de ficar ouvindo música, tá, gente, que não cai no seu concurso, coloca lá a lei seca para ir ouvindo, porque isso é muito bom, tá? Você vai aprendendo com isso. Uma outra coisa é prestar muita atenção em prazos, tá? Eles gostam muito de cobrar prazos nas questões de lei seca. Prestar muita atenção naquelas expressões, salvo disposição em contrário de lei, exceto, inclusive, exclusivamente, né? Tipo assim, aquelas defeso, é permitido, é obrigatório, é facultativo, é discricionário e vinculado, tá? São algumas palavras-chave que a banca adora explorar, tá? Porque que ela faz? Ela pega aquela alternativa, substitui ali uma palavrinha, tipo assim, se falar defeso isso, aí defeso é proibido, né? Aí ela vai substituir e coloca assim, é permitido isso. Tá certo? Então as bancas adoram elaborar esse tipo de questão. E aí o que você faz? Tá lá com a sua lei, marca essas palavras bem grandes, tá? Porque na hora que você estiver revisando isso, é muito importante dar atenção para esses tópicos, para essas palavras-chave, tá? Uma outra coisa que é importante é assim, tá lendo a lei, vai marcando essas palavras que você não sabe o significado, procura no dicionário e escreve lá do ladinho qual que é o significado dessa palavra, tá? Porque é importante você saber exatamente isso, porque às vezes a banca troca por um sinônimo e aí continua certo, ou ela troca por um antônimo e aí torna a alternativa incorreta, tá certo? Uma outra coisa que eu gostava muito, que eu já falei aqui pra vocês, que me ajudou muito, foi o quê? Todas as vezes que eu resolvia questões, tá? Sempre que um artigo de lei era cobrado, então assim, você resolveu uma questão, você lê lá o comentário da questão e normalmente no comentário o professor se reporta a qual é o artigo de lei, né, que embasa aquela questão, tá certo? Ele vai falar de acordo com o artigo 5º, inciso tal, né? Ele sempre vai, na hora que ele comenta a questão, ele dá ali a base, né, a base jurídica dessa questão. O que eu fazia? Eu voltava, tá, lá na minha lei seca e fazia um tracinho do lado daquele artigo. Então, estou estudando lá direitos e garantias individuais e coletivas. Aí vou lá resolver 50 questões depois que eu terminar esse tópico. À medida que cada um daqueles incisos do artigo 5º ia aparecendo, eu ia marcando ali do lado, tá? Lembrando, gente, que sempre a gente resolve questões ou da nossa banca ou pelo menos da nossa área, tá? Minha área era fiscal. Eu vou resolver questões da área fiscal, tá? Pelo amor de Deus, não vai ficar resolvendo questões da área policial, da área de tribunais, da área de controle, porque senão você perde o foco disso que eu vou falar pra vocês, tá? E aí o que acontece? Eu ia lá marcando do ladinho quais eram aqueles artigos. Porque aquilo ali vira um mapa, tá, gente? É um mapa da mina. Porque depois você bate o olho ali e sabe exatamente quais são os artigos, quais são os incisos que são mais cobrados, que são mais explorados na sua prova. E é claro que é para esses que você vai dar mais atenção, tá certo? E aí na hora de uma revisão, você vai ler o quê? Esses artigos que foram mais cobrados nas questões da sua banca ou da sua área, tá bom? Então essa é uma excelente forma também de dar mais atenção, né? De conseguir aí dar mais atenção para aquilo que é mais cobrado, tá certo?